Bem-vindos ao meu canal Júlio Abud. Estou aqui mais uma vez para dar dicas, recomendações, para a gente trocar experiências. É uma gratidão poder fazer isso de forma totalmente gratuita, não tem custo nenhum. É só assinar o canal, você vai receber novidades todas as semanas, cada semana, pontos diferentes sobre procurement, compras. Sempre aqui à disposição. Se quiserem sugerir temas, deixem em comentários, ok? Se gostarem, assinem o canal, deem um like e compartilhem. O tema de hoje é TCO, ou TCO, Total Cost Ownership, muito utilizado na cadeia de suprimentos, para você poder entender o quanto é o custo final de um produto que você está comprando. Muitos trabalhos que nós já fizemos, a gente chega à conclusão que empresas trocam um fornecedor que pagava uma base 1, por exemplo, ele vai pagar a base 90, mas quando ele vai olhar os custos indiretos, ele acaba quase que pagando o dobro. Então listei agora 14 tópicos, só para vocês darem uma lembrada na hora de fazer um processo de cotação, para vocês entenderem se vocês estão realmente pagando mais barato ou não numa troca de fornecedor o material, ok? Vamos para o ponto número 1. Qual é o preço que você paga hoje e qual é o preço que você gostaria de pagar? Para isso, é importante você abrir a composição de custos daquele material ou serviço que você vai comprar, para você entender qual é a parte referente a matérias-primas, como essas matérias-primas estão no mercado internacional, qual é o custo de produção, energia elétrica e etc. Este é ponto número 1, para você poder comparar um fornecedor com o outro. E a partir daí, você vai ver que nos próximos pontos vai ficar mais fácil de você olhar passo a passo. Ponto número 2 que você nunca pode esquecer é a parte de entregas. Às vezes você faz uma cotação com um fornecedor, retira na fábrica dele. Outro fornecedor não retira na fábrica dele, ele te entrega. Então só aí tem uma diferença absurda. Só aí você pode estar pagando quase o dobro do preço, às vezes, do material. E aí é importantíssimo a gente falar na importação também o tema Incoterms, para você saber qual é a melhor opção para a sua empresa. E pode ser até tema futuro de nós falarmos sobre o tema de Incoterms. Outro ponto importantíssimo são impostos. Quanto que você paga de imposto vindo de tal estado para tal estado, de um país para o outro país? Que às vezes você tem uma tributação aí escondida. É importantíssimo você estar totalmente alinhado com sua equipe de impostos para poder te dar as instruções adequadas de quais são os impostos incidentes naquele material ou serviço. No caso de hospitais filantrópicos, aí tem uma grande vantagem que não paga taxas para importação. Então aí fica o alerta. Outra coisa, quanto que vai custar para você fazer a qualificação do novo fornecedor? Lembra que você tem que ter uma equipe de desenvolvimento, tem que trabalhar junto com eles no processo de bid, que às vezes você vai ter que parar algumas horas sua máquina para testar o material. Quanto custaria isso? A equipe de desenvolvimento, o R&D, tem pessoas para fazer esse treinamento? É prioridade dentro da empresa? Precisa conversar com a equipe de desenvolvimento, o R&D, para você determinar os processos de aprovação deste novo fornecedor e qual o custo embutido. Outro ponto importantíssimo, custos de inventário. Hoje em dia se fala muito no você ter o just in time, já aplicado em muitas empresas. Mas se você troca para um fornecedor único, dá para ter just in time? E se pega fogo naquela fábrica do fornecedor, o que você vai fazer? Então, você tem que entender também quanto que vai custar o seu inventário, o seu estoque. E é importantíssimo, nesse caso de inventários, você entender no momento exato que você vai trocar o fornecedor antigo pelo novo, porque provavelmente se trocar alguma coisa na especificação, você vai ter que fazer um estoque do produto terminado em toda a cadeia nacional para entrar o novo. E isso tem impacto de custo que precisa ser levantado. O tópico próximo, que é o tópico 5 aqui, é a parte de sistemas e de qualidade, o impacto de custos. Às vezes você troca um capital, por exemplo, uma máquina, um software, um hardware, e qual é o custo dos softwares envolvidos nessa troca? No caso de equipamentos, os sistemas que você tem lá de qualidades estão preparados para essa troca? Então não deixe de falar, no caso, se envolver a parte de software antes com a equipe de TI. E se envolver a parte de alterações de especificações, não só o time de R&D, mas também o time de qualificação, o time de qualidade.
Outra coisa importantíssima, que seria o item número 6, é impacto no prazo de pagamento. Tem empresas que têm caixa para pagar à vista, mas na maioria das vezes não vale a pena. Compensa cada vez mais você pagar mais longe. Hoje empresas multinacionais já trabalham com 120 dias, mas não permitir que o custo suba para isso. Às vezes você faz uma cotação, um fornecedor tem a base 1 e pagamento à vista, e o outro pode ter 1,01, ficou um pouquinho mais caro, ficou, mas ele te dá 120 dias. Faz o trabalho junto com o seu diretor financeiro, que é a equipe financeira, para entender qual é a melhor vantagem. Mas eu sempre recomendo, para comparar banana com banana, na hora de fazer uma RFQ, o Request for Quotation, que pode ser também um tema de próximos vídeos, é que você faça tudo na mesma condição. Peça um determinado prazo de pagamento fixo para todos os fornecedores, peça um modelo de entrega que você quer fixo, para você poder comparar banana com banana. Porque se cada fornecedor envia de um jeito, você vai ficar em muito tempo para poder parametrizar tudo isso, para poder tomar a decisão adequada. O item número 7 são o fornecedor novo. Qual a capacidade que ele tem para te trazer inovação? Para trazer reduções de custos. De repente você pode pôr num contrato regras que o obrigue ou que o estimule a trazer inovações durante o período de contrato. O que está acontecendo na indústria daquele segmento? É uma indústria estagnada? Não é? É um material que tem patente? Não é? Você está próximo a quebrar a patente? Tudo isso no processo de cotação é extremamente importante. Item número 8. Você faz risk management, ou gerenciamento de risco? Não pode ficar mais sem. Hoje, pequenas, grandes empresas, ficar sem é a morte, você não fazer. Qual o impacto que você pode ter em risk management se esse fornecedor vem a falir, tem uma crise financeira, ou se pega fogo na fábrica? Como que eu vou trocar o fornecedor A pelo B? Tem outros fornecedores já preparados para poderem suprir? Qual o impacto que você pode ter dentro da sua empresa? Pontos de extrema atenção. São só alguns, tá? Em Risk Management tem um monte de opções de probabilidades, possibilidades que você tem que estar acompanhando. O item número 9, aqui que eu listei, é a parte de treinamentos e retreinamentos, se é que vamos chamar erroneamente, não existe a palavra, mas só para a gente entender um pouco. O que seria? Eu estou com uma máquina de embalagem que roda a 100 unidades por minuto. Vem um fornecedor novo com uma outra embalagem mais inovadora, vai rodar a 120. Não é só chegar na máquina e trocar um pelo outro, você tem que treinar todo o seu time de trabalho. Se você troca um software para uma máquina nova ou para um computador novo, você tem que treinar. Se você troca um sistema, você tem que treinar. Qual o custo disso? Muitas vezes no seu processo de cotação, em Capital, por exemplo, você inclui o custo de treinamento. Lembra que treinar o time às vezes pode custar muito caro. Você vai pagar por hora. Às vezes é só o seu fornecedor que tem essa habilidade. Então fica super esperto na necessidade ou não de estar fazendo esses treinamentos e treinar novamente, em caso de inovações, mudanças, o seu time de trabalho. Outro ponto 10, seria o custo de ter um fornecedor único. Lembra que às vezes pode custar muito caro. O que eu faço se der problema? Tem que ter um plano de ação B. O que você faz no caso D? Duração de um contrato. Vou fazer contrato de 1 ano, 2 anos, vou ter flexibilidade. Se eu amarrei o contrato com o fornecedor por 5 anos, vem uma outra empresa com uma inovação, eu quero mudar e não posso, ou tem uma penalidade. Então minha recomendação é, nunca faça contrato com penalidades, na medida do possível. Sempre contratos longos são melhores, mas coloque a cláusula famosa, eu já falei em vídeos anteriores, meet or release. Ou seja, se eu encontrar oportunidades melhores, eu vou poder trocar, desde que o meu fornecedor atual não tenha essa habilidade ou capacitação, eu troco sem ter que pagar multa nenhuma. Também nós vamos falar em vídeos futuros sobre a parte de tipos de contratos e quais as vantagens. Ponto número 12 é o custo de instalação da nova máquina, novo equipamento, novo serviço. Para você estar colocando novo, às vezes você tem que adaptar a fábrica, vai ter que quebrar uma parede, vai ter que alterar um piso, vai ter que mexer no encanamento. Quanto custa isso? Não deixe de fazer. Ponto número 13, isso pode ficar muito caro.
qual é o custo, por exemplo, no compra de máquina ou de software, etc. Quanto vai custar a parte de suporte técnico? Às vezes é muito caro, principalmente para equipamento. Às vezes equipamentos são produzidos na Europa, você precisa ter um problema técnico num software, tem que chamar o técnico de lá para cá, tem que pagar viagem, hospedagem, fica caríssimo. Então, às vezes, você pode colocar no seu contrato, durante 2, 3 anos, durante o período de garantia, você ter esses treinamentos grátis. Às vezes um fornecedor pode oferecer e outro não, mas de repente é uma grande vantagem para quem lhe forneça isso. Ou custos pré-acordados. Garantia não se fala. Às vezes você vai comprar um equipamento, uma empresa dá garantia de 6 meses, a outra de 3 anos. Não tenha dúvida que quanto mais longa a garantia, desde que não impacte custos, é melhor. Porque qualquer problema técnico você não vai estar aí tendo que despender mais dinheiro para essas correções. Isso aí são apenas alguns pontos. O ponto 15 é apenas outros que eu coloquei, porque tem uma série, dependendo do tipo de material, se é capital, se é serviços, etc., vai ficar realmente a variação de preço bastante clara. Eu espero que eu tenha dado para vocês a noção básica do que é Total Cost Ownership, ou seja, custo total de toda a cadeia produtiva, que é uma obrigação em Strategic Sourcing de todos os compradores, gerentes, coordenadores, diretores, têm a obrigação de estudar toda a cadeia produtiva. E só compras ou procurement fazendo isso sozinho, impossível. Tem que chamar a engenharia, dependendo do equipamento, a IT, tem que chamar, que é a parte de sistemas, pessoal de qualidade, pessoal de desenvolvimento, às vezes marketing, campanhas publicitárias. Não trabalhe sozinho porque você vai ter problemas. Isto é TCO. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer trabalho que vocês precisem na sua empresa para aprofundar, para treinar toda a sua equipe, estamos à inteira disposição. Minha empresa é www.estrategiasdecompras.com.br. Qualquer informação que vocês precisem, de preços, serviços, etc., enviem e-mail para comercial@estrategiasdecompras.com.br. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram? Assinem o canal, dê like, compartilhe para os amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Excelente semana para vocês.